Bom dia, turma, aqui é a professora Ana Carla. Bom, hoje nós vamos realizar a correção da atividade do dia 15 do 6, né, agora, de hoje, sobre a genética, segundo a lei de Mendel. Bom, a primeira questão fala de um homem albino, né, com o sangue AB, casou com a mulher que também tem o sangue AB, e o casal quer ter um filho. Ele quer saber a probabilidade de nascer uma criança albina, igual o pai, do sexo masculino e com o tipo sanguíneo AB, sabendo que a mãe é normal heterozigoto para o albinismo. Então, a mãe carrega os genes do albinismo. Ela é heterozigota, azão e azinho. Tá bom? Vamos ver a resposta. Eu vou fazer de que maneira? Eu vou dividir em partes para vocês entenderem melhor. Primeira coisa, a gente vai fazer a probabilidade da criança ser do sexo masculino. A probabilidade da criança ser do sexo masculino é de 50%, ou 1 sobre 2. A criança vai nascer homem, pode ser homem ou mulher, então é 1 sobre 2. Questão 2. A probabilidade da criança ser albina. O pai é assim, né? Já fala aqui, o enunciado fala. E a mãe é heterozigota, azão e azém, ela carrega os genes. Vou fazer o cruzamento, fiz o cruzamento direto, deu 50%, 1 sobre 2. Agora, eu vou fazer a terceira probabilidade do tipagem sanguínea. A mãe e o pai é AB, o fenótipo, os genótipos são esses aqui, entre parênteses, isão sobre A, isão sobre B, né? Vou fazer o cruzamento, dá o quê? 50% aqui, ó, de chance da criança ter o mesmo sangue dos pais. 1 sobre 2. Agora eu quero saber a probabilidade. Para saber a probabilidade dessa criança ser albina, do sexo masculino e ter o sangue AB, eu vou multiplicar os resultados das probabilidades de cada um. 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, que é igual a 1 sobre 8. Essa é a probabilidade que seria, tá bom? 1 sobre 8. Questão 2. A mosca dorcília, conhecida como a mosca das frutas, é bastante estudada no meio acadêmico pelos geneticistas. 2 caracteres estão entre os 2 mais estudados, que é o tamanho da asa e a cor do corpo. Ele já fala aqui, olha, que quando a asa é maior, é dominante, quando a asa é vestigial, que é a asa menor, é recessiva. A cor cinza é recessiva e a cor preta é dominante. No experimento foi realizado um cruzamento entre indivíduos heterozigotos, quer dizer que o indivíduo vai carregar os genes do recessivo junto com eles, então vai ser dominante, né? As moscas vão ser de asas longas e coloração preta, mas vai carregar nos seus genes, né, a questão recessiva da cor cinza e da vestigial. Para os 2 caracteres, de qual foram geradas 288 moscas, e nesse cruzamento foram geradas 288 moscas. Dessa, qual é a quantidade esperada de moscas que apresentam o mesmo fenótipo dos indivíduos parentais heterozigotos? E quer saber heterozigotos. Nesse caso, podemos afirmar que o número de filhos com o mesmo fenótipo é de 162. Isso porque o texto do enunciado da questão fala sobre a variabilidade dos fenótipos e genótipos. Nesse sentido, é importante notar que os genótipos estão atrelados à genética em si, e os fenótipos com a mesma forma que a genética se expressa. Nesse sentido, temos que os genótipos são considerados o quê? Então, azão, que representa o dominante, asa longa, o azinho, asa vestigial, o pezão, a cor preta, dominante, e o pezinho, a cor cinza. Assim, no cruzamento, dos indivíduos heterozigotos, foi o genótipo, ficou, azão sobre azinho, lembra que eu tinha falado anteriormente? Que eles são heterozigotos, vai carregar, a asa longa, que vai dominar a asa vestigial.
a cor preta, o pezão, que vai dominar a cor cinza. Então, é heterozigoto versus, né, o cruzamento, né? Aqui o S é o Azinho, tá bom? Que é a mesma coisa. Eu vou cruzar essas duas espécies, heterozigoto. Qual foi o resultado do fenótipo? Asa longa e pretas, heterozigoto. Assim, os fenótipos dos pais e asas longas é cor preta. O fenótipo saiu cor asa longa e a cor preta, heterozigoto. Longo. Pela segunda lei de Mendel, podemos concluir que a proporção, né, que vou fazer aquele quadro, lembra aquele quadro que eu passei na aula passada? Para saber a proporção, né, que eu vou pegar aqui, ó, fica mais fácil para vocês fazer o cruzamento. Vou pegar esse resultado, esse aqui, e com esse, lembrando que esse Ezinho aqui foi um erro de digitação, é a letrinha Azinho. Vou fazer esse cruzamento, montando no quadro, e vou contar a proporção, que foi de 9/16. Portanto, o número de filhos com o mesmo fenótipo é 1/2, o resultado. Questão 3. A mosca Drosophila melanogaster é um organismo modelo para estudos genéticos. Apresenta alguns fenótipos mutantes, facilmente detectáveis em laboratório. Duas mutações recessivas observáveis nessa mosca são o tamanho da asa, né, asas vestigiais, que é vizinho, e a cor do corpo escuro. Após o cruzamento de uma fêmea com asas vestigiais com um macho corpo escuro, foi obtido o seguinte: no primeiro cruzamento, né, todos os machos e fêmeas com fenótipo selvagem, né? Então foram todos selvagens. Já no segundo resultado, F2, deu o que? 9/16 selvagem, 3/16, esse aqui já é o resultado. 3/16 asas vestigiais, 3/16 corpo escuro e 1/16 asas vestigiais e corpo escuro. Para assinar verdadeiro ou falso. Então, deu 9/3 a proporção sobre 3/1. Obtido na geração F2. Indica que os indivíduos na geração F1 eram duplo heterozigotos. Então, carregavam o que? Os genes de recessividade. O gene em questão, para o tipo da asa e da cor do corpo, segregam-se independente, ou seja, o par de alelos está em um par de homólogos, enquanto o outro par de alelos de outros genes está em outro par de homólogos. Então, a resposta certa é a letra E. Eu vou fazer de novo, gente, aquele quadro que eu vou fazer para obter o resultado. A questão 4. Sementes de ervilhas, né, que a gente já sabe que é apresentado o Vzão e o Rzão. A coloração amarela e a textura lisa representam os dominantes, Vzão, cor amarela, né, e a textura Rzão lisa. Já que os alelos vizinho e Rzinho condiciona respectivamente a coloração verde e a textura rugosa. Tais alelos são autossômicos e segregam de forma independente. Para a obtenção das plantas F1 que produz semente com fenótipos amarelos e lisos, rugosos e verdes, e liso, verdes e rugosos, é igual à proporção necessária para usar parentais cujos genótipos são. Isso aqui é a segunda lei de Mendel, quando o Mendel fez o seu cruzamento, usando aquele quadro. Para a resolução da questão, devemos considerar o que? Quando tem um tracinho aqui, porque não sabe se é homozigoto ou heterozigoto, se vai carregar os genes ou não. Aqui, amarelos e liso. Então, a gente sabe que é dominante, mas a gente não sabe se é heterozigoto ou homozigoto. Amarelos para rugosa. A gente sabe que a cor rugosa é recessiva, mas o amarelo a gente não sabe se é dominante, se é homozigoto ou heterozigoto, sabemos que é dominante. Verde liso. Verde a gente já sabe que é recessivo, né? Não tem como ser dominante, nem no caso recessivo, nunca tem como ser heterozigoto, sempre vai ser homozigoto. E lisa aqui a gente não sabe se é heterozigoto ou heterozigoto. E verde rugoso é Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Então aqui a gente já sabe que é
homozigoto recessivo. Os descendentes devem ocorrer a mesma proporção, ou seja, 1 sobre 1 sobre 1 sobre 1, que acontece quando todos os indivíduos cruzamento são heterozigotos. Então, aqui vai ser todos heterozigotos, vai carregar os genes de recessividade para uma das características homozigoto recessivo. Para a outra, então, fica desse jeito, ó, Vzão, Vzinho, ó, aqui, ó, Rzinho, Rzinho, versus, né, Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. E o cruzamento da letra E. Já a questão 5, a gente vai analisar o quadro, né, o modelo do segunda lei de Mendel, que a gente já viu trabalhando. Mesma característica, Rzão para o dominante, né, o Rzinho para o recessivo, Vzão para o dominante e o Vzinho para o recessivo. É correto afirmar o quê? Analisando cada item. A letra A, falso, a gente já fala que é falso, porque o cruzamento entre Vzão e Vzinho versus Vzão, Vzão, dá 100% dos descendentes carregarão alelo Vzão? Não, terão converge, então é falso. Se o Rzão e o Vzão, a gente não sabe se é homozigoto ou heterozigoto, mas se for homozigoto dominante, é 100% dos descendentes terão um genótipo Rzão, Rzão, Vzão, Vzão, dominante. Por outro lado, os indivíduos Rzão e Vzão teu genótipo Rzinho e o Vzinho surgirão descendentes com o seguinte genótipo: Rzão, Rzão, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho. Então, no cruzamento entre elas, pode ter esse genótipo. Então, essa aqui é a questão correta. A C é falsa, né, do cruzamento entre Rzão e Rzinho, Vzão, Vzinho, versus Rzão e Rzinho, Vzão, Vzinho. É possível obter descendentes verdes e rugosas? Por 3,16, falsa. Então, quando você montar o cruzamento, você já vai identificar que essa aqui é falsa. A D é falsa também. A leitura de proporção para os cruzamentos especificados no quadro é de 9 por 3, 3 sobre 1. Falsa. A resposta certa é a letra B. Então, meninos, boa aula. Qualquer dúvida relacionada à correção, se não entenderam, né, pode estar perguntando aqui na aula, que eu vou estar auxiliando vocês a responder, né, e entender o conteúdo. Muito obrigada, boa aula a todos.